Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje vamos falar sobre boy lixo. Exatamente, onde é que está o boy lixo no Código de Processo Penal? Parece brincadeira, talvez até seja, mas se liga porque essa brincadeira, essa forma de abordagem vai ser decisiva na hora da sua prova, pode acreditar, porque é essa brincadeira que vai fazer com que você acerte uma das questões mais potencialmente difíceis para ser tratada pelo seu examinador. Antes de afrentarmos esse tema, se liga aí, porque se você não está inscrito aqui no canal, resolve esse problema. Se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E deixa logo o seu joinha para ajudar o canal a crescer e esse conteúdo ser cada vez mais divulgado, difundido, aumentando aí a nossa animação e a aplicação para trazer novos conhecimentos. Bacana? Tranquilo? Sou o professor Pedro Coelho e vamos tratar exatamente desse tal de boy lixo. Ora, se você é um idoso, um ancião, um antiquado como eu, talvez não esteja familiarizado com o termo boy lixo. A grande vantagem de trabalhar como defensor público é talvez conviver com estagiários e estagiárias de idade muito menor do que a minha e, por consequência, a gente ter contato com essas expressões da chamada juventude moderna, juventude atual ou odierna. E, vez por outra, a gente conversando ou ouvindo de rabo de canto uma conversa entabulada por esses jovens, eu me deparei com essa expressão boy lixo. Curioso que sou, claro, fui investigar e perguntar. E aí as designações e as definições são as mais diversas possíveis. A gente tem, entre outros, no dicionário informal, a ideia de boy lixo ser a terminologia aí designada ou voltada para designar uma pessoa, um rapaz, um homem justamente que não age de forma correta, de não age de forma agradável, ou seja, tem uma atuação perante a sua parceira pontual, ficante, fixa ou fugaz, desagradável, desonesta. E aproveitando esse conceito, que de certa forma é amplo, permito-me aqui fazer uma consideração. Imagine aquele rapaz que, diante da moça ou de um companheiro ou companheira, tem a expectativa e é indagado em determinada coisa, a fim de esclarecer os seus propósitos, os seus planos. E ele não se nega a responder, mas a resposta é absolutamente evasiva, aqui absolutamente inócua. Ele dá uma resposta, mas tem a habilidade de nada trazer de útil, de produtivo, de conteúdo naquela resposta. Ou seja, é uma resposta enrolona. Ora, se o cara instado a responder algo que é caro, importante para a sua parceira, para o seu parceiro, ele não traz essa resposta de forma adequada, de forma honesta, de forma transparente, ele poderia ser entabulado, encaixado aqui na terminologia, na expressão de boy lixo. Feito esse esclarecimento, vamos voltar ao Código de Processo Penal. E vejam só, guarda aí essa expressão boy lixo, porque eu vou utilizar daqui a pouquinho. Agora, para a gente entender o corte referente ao processo penal, eu preciso mencionar as chamadas cartas precatórias e cartas rogatórias. Você sabe que, por vezes, determinados atos processuais, eles precisam ser feitos em locais diversos da jurisdição em que corre um determinado processo. Se esse ato a ser realizado vai ser, de fato, efetivado em uma outra localidade dentro do Estado brasileiro, mas em outra unidade da federação, o juízo de origem expedirá aqui uma carta precatória. No entanto, se esse ato processual precisa ser feito em um outro país, a gente se valerá notadamente da carta rogatória. E aqui presta atenção que vamos imaginar que eu tenha um processo em que o réu ou um dos réus esteja em local sabido, mas em uma localidade do exterior.
A título de exemplo, imagine que eu quero citar João das Couves em face a uma denúncia proposta pelo Ministério Público aqui em João Pessoa, mas João das Couves reside em Paris, na França. Isso é possível perfeitamente. Por quê? Porque eu sei onde João das Couves está e eu, obviamente, preciso dar a ele a oportunidade de realizar a sua ampla defesa. E, para tanto, ele precisa ser citado e, de fato, deverá ser citado pessoalmente. Afinal, temos um local em que exatamente ele está residindo. Nessa situação, o juiz expedirá uma carta rogatória para a realização da sua citação. Haverá aqui a expedição dessa carta rogatória para, num ato de cooperação internacional, a jurisdição francesa, de forma específica lá regida, realizar esse ato citatório. Maravilha? Tranquilo? Dito isso, doutores e doutoras, essa situação exatamente é regulada pelo artigo 368 do Código de Processo Penal. Só que na parte desse dispositivo, ele traz, como diria o filósofo, um plus a mais, uma observação. Ele vai dizer que quando o acusado estiver no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória. Maravilha, isso é exatamente o que eu expliquei até o presente momento. No entanto, ele acrescenta que haverá suspensão do prazo prescricional. Então, uma vez expedida essa carta rogatória a ser materializada a citação do acusado que está em local sabidamente sabido, melhor dizendo, no estrangeiro, vai também concomitantemente haver a suspensão do lapso prescricional. A grande questão, e é aqui que a gente começa a enxergar o problema para a sua prova, é saber esse prazo prescricional, ele vai durar até quando a sua suspensão? Cuidado, porque é aqui que eu vou resgatar o boy lixo. Lembra que no meu exemplo de boy lixo é aquele que você faz uma pergunta e ele dá até a resposta, mas a resposta não traz absolutamente nada de útil? É exatamente o artigo 368, parte final, que vai ser, doravante, por nós conhecido e chamado de boy lixo do Código de Processo Penal, porque ele até responde até quando essa suspensão prescricional vai durar. Mas essa resposta não me diz absolutamente nada. Ele está me usando, ele finge me dar a resposta, mas eu não tenho nenhum tipo de conclusão para um lado ou para outro quanto a essa duração. Dá uma olhada aí no que diz o 368, vai para a tela. Ele vai dizer: estando acusado no estrangeiro em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo prescricional até o seu cumprimento. Ora, ele dá a resposta até quando vai durar a suspensão da prescrição nesse caso de expedição de carta rogatória para citação, até o cumprimento da carta. Maravilha, mas quando é esse cumprimento dessa carta rogatória? Eu não sei. Eu não sei por quê? Porque o Código de Processo Penal finge me dar a resposta, mas nada me explica. Quando é esse cumprimento? Quando é que esse cumprimento se materializa? Então, presta atenção que se o artigo 368 é o nosso boy lixo, a doutrina e a jurisprudência vai ser o nosso, entre aspas, terapeuta para entendermos o que significa esse até o seu cumprimento. Mas aqui, cuidado, porque a doutrina é divergente. Eu tenho duas correntes para explicar o máximo de duração ou o prazo de duração dessa suspensão prescricional. A primeira corrente, capitaneada e sustentada, entre outros, pelo professor Fernando Capês, é mais interessante do ponto de vista punitivista, do Ministério Público ou de carreiras policiais, porém minoritária. Ele vai dizer, doutores e doutoras, que essa duração da suspensão prescricional vai se dar até o retorno da carta rogatória com a citação cumprida e sua respectiva juntada aos autos do processo originário. Maravilha? Tranquilo, mas destaco mais uma vez, apesar dessa corrente existir no âmbito doutrinário, ela é minoritária e não é agasalhada nos tribunais superiores. A segunda corrente majoritária e que deve guiar os senhores e as senhoras em provas objetivas é sustentada, entre outros, pelo professor Renato Brasileiro de Lima, Gustavo Henrique Badaró e também, aqui naturalmente, sem falsa humildade, por este que vos fala, inclusive
consignando no meu livro de processo penal. E por que eu estou dizendo isso? Essa corrente ela vai dizer que a duração da suspensão do lapso prescricional, à luz do 368, vai se dar até o momento em que o citando, o acusado, apuser a ciência no respectivo mandado. Ou seja, eu não preciso aguardar o retorno da carta rogatória cumprida e com a sua respectiva juntada aos autos de origem para retornar o curso da prescrição, uma vez que João das Couves é citado e coloca o seu ciente no mandado lá em Paris, a prescrição já volta a correr. E por que isso? Porque, vejam só, a gente não pode interpretar os dispositivos do Código de Processo Penal de forma absolutamente alheia aos demais dispositivos e ao contexto da legislação processual penal. E presta atenção que quando eu, em minhas aulas, falo comparativamente alguns aspectos relativos ao processo civil e ao processo penal, eu sempre destaco que o momento de intimação, de comunicação no processo penal é diferente do processo civil. Por exemplo, uma contestação no âmbito do processo civil, ela deve se dar em 15 dias. Esses 15 dias, ele começa a ser contado não da ciência aposta no mandado citatório, mas sim da respectiva juntada dos autos, aliás, da juntada do mandado aos autos do processo em questão. Na minha matéria, no processo penal, não é esse o entendimento. Basta a gente trazer à baila a combinação do artigo 798, parágrafo 5º do CPP e também da súmula 710 do Supremo Tribunal Federal, essa afastando qualquer dúvida. Veja que no processo penal, o ato vai ser entendido como cumprido, efetivado, como consequência tendo o início do cômputo prazal da ciência efetivada no respectivo mandado, independentemente de quando esse mandado seja acostado aos autos do processo. O artigo 798, parágrafo 5º, a linha A, vai dizer que, salvo nos casos expressos, ou seja, os casos excepcionais, os prazos correm da intimação. Maravilha, e de forma a afastar qualquer dúvida quanto à interpretação regra no processo penal, a súmula 710 do Supremo vai dizer o seguinte, vai na tela: no processo penal contam-se os prazos da data da intimação e não da juntada aos autos do mandado ou carta precatória ou de ordem. Ora, se assim o é entabulado na lei e na jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal, qual seria a lógica, qual seria a razão de pontual e especificamente alterarmos essa orientação para fins do artigo 368? A partir do 798, parágrafo 5º e da súmula 710, a gente tem que, no âmbito do processo penal, o ato de comunicação processual é aperfeiçoado a partir da cientificação da parte, independentemente da sua respectiva juntada. Ora, se assim o é, a gente vai entender essa lógica aplicável ao artigo 368, que quando o legislador fala que a suspensão do prazo prescricional vai se dar até o seu cumprimento, leia-se o cumprimento da citação via carta rogatória. Portanto, esse cumprimento vai se dar quando João das Couves colocar a ciência lá em Paris no mandado citatório. E isso é extremamente interessante do ponto de vista da gestão processual, porque normalmente essas cartas rogatórias são extremamente burocráticas. E se a parte interessada ou mesmo o juiz de origem não diligenciar aqui para o retorno mais célere possível, corre-se o risco de essa carta rogatória ser, entre aspas, esquecidas nesse meandro burocrático. E vale salientar que o prazo prescricional vai estar correndo. Então, por isso que é interessante do ponto de vista defensivo, porque aumentam as chances de se perder aqui essa carta rogatória no âmbito da burocracia natural, dessa intercâmbio entre países e, fundamentalmente, ampliar as chances da extinção da punibilidade pela
pela prescrição. Mas é essa orientação que vai ser prioritária, majoritária. Numa prova discursiva, numa prova oral, você, claro, explana as duas correntes. No entanto, numa prova objetiva, você tem que direcionar, sem dúvida alguma, para esse caminho que ele é majoritário. E vale salientar que em qualquer ordem de prova, você vai concluir e registrar no seu material e na sua resposta que essa segunda corrente também vem sendo encampada, na minha ótica, acertadamente pelo Superior Tribunal de Justiça. Não me deixa mentir, um julgado da Lavra da Quinta Turma, no julgamento do recurso especial 1.882.330, originário lá de São Paulo, que diz nessa linha, vai para a tela, o termo de suspensão do prazo prescricional pela expedição da carta rogatória para a citação do acusado no exterior é a data da efetivação da comunicação processual no estrangeiro, ainda que haja demora para a juntada da carta rogatória cumprida aos autos. Beleza? Tranquilo? Tá vendo? Se você tá magoada com aquele boy lixo, esquece ele. É natural que haja uma dor, mas pode ficar tranquila ou tranquilo. O tempo cura quase tudo e vai curar de você superar. Pelo menos esse desgramado, ele vai servir para alguma coisa. Associado ao Código de Processo Penal, é ele quem vai te permitir nunca mais esquecer dessa peculiaridade relativa à expedição da carta rogatória para fins citatórios e a duração da suspensão do lapso prescricional. Agora me diz, gostou do vídeo? Gostou da analogia? Gostou da brincadeira? É sempre um prazer tentar desmistificar alguns mistérios e dificuldades que você pode encontrar nos estudos. Então, comenta aí embaixo o que é que você achou. Não esquece de deixar o joinha e, claro, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!